Oi, gente, tudo bem? Olha, hoje vai ser para o torcedor do Botafogo. A prioridade absoluta desse comentário no Felipe Cardoso sem freio de domingo, dia 7 de novembro. O Botafogo do Zeca Marques, o Botafogo do meu amigo Marcos Machado, o Botafogo do Márcio Guedes, o Botafogo da linda Emily, a nadadora do Vasco, deficiente visual, que é torcedora do Botafogo. Aliás, eu fico imaginando como é que ela ficou hoje, né? Vendo o clube que ela defende, né? Como uma nadadora, perdendo para o clube de coração dela. E que derrota, hein? Ou melhor, que vitória do Fogão, né? Vamos enaltecer o líder da Série B. Diferentemente de outros anos, eu acho que para o Botafogo ser campeão da Série B será muito bom. Eu nunca valorizei muito título de Série B, especialmente para clube grande. Sempre valorizei mais estar entre os quatro. Mas neste ano de 2021, diante de tanta dificuldade que começou com pandemia e um clube se reestruturando, o que o Botafogo está fazendo é digno de muitos aplausos. Não sei o que será o Botafogo na Série A. Não tenho bolinha de cristal. E nem o torcedor do Botafogo fique imaginando que no ano que vem, na Série A, o Botafogo vai disputar a Libertadores, conseguir vaga na Libertadores. O Botafogo pode perfeitamente cair de novo. Ninguém deseja isso. No jogo, nos 4-0, antes de eu falar do lado do Vasco, que é o lado ruim, o lado perdedor, o lado da torcida sofrida, eu queria enaltecer o trabalho de um técnico que é muito rotulado, às vezes até por mim, de que o temperamento dele é explosivo demais. Ele próprio sabe disso, o Anderson Moreira. Só que ele, quando ele consegue ajeitar o time, ele é muito bom técnico. Eu vou dizer uma coisa para vocês, o Anderson Moreira é melhor do que os dois treinadores que o Fluminense teve esse ano juntos. Se juntar o Roger Machado e o Marcão, não dá o Anderson Moreira, certamente, sem exagero nenhum. O time hoje, no jogo em São Januário, nos 4-0, exibiu uma velocidade de contra-ataque espetacular. Parecia um time de Série A arrebentando. Então, os 4-0 foram pouco. O Botafogo jogou para ganhar demais. O Botafogo certamente se poupou no segundo tempo. Um jogador a mais, o Léo Matos do Vasco foi expulso ainda no primeiro tempo. Léo Matos, hein? Mas foi uma vitória espetacular, inesperada pelo placar. Nenhum torcedor do Botafogo esperaria goleada em São Januário, tenho certeza disso. Mas o resultado ele foi se cristalizando naturalmente durante o jogo. É importante que o Botafogo, se conseguisse manter a base desse elenco para o ano que vem, seria muito bom. Quem podia imaginar que o Joel Carli chegasse e fosse bem? Eu nunca gostei do Joel Carli como zagueiro, mas reconheço, ele está bem. Esse Rafael Navarro é de uma efetividade, é de uma clareza para fazer gol. Ele é um jogador que faz gol com muita naturalidade. O Marco Antônio também é muito bom jogador. Esse Luiz Oyama é um jogador que determina ritmo de time.
Então o Botafogo está muito bem. Se vai ser campeão, ou se o campeão vai ser o Coritiba, isso a gente vai ver no final da Série B. Faltam poucas rodadas. Mas o Botafogo, se for o campeão, até porque a trajetória, os adversários são relativamente, não digo fáceis, mas acessíveis, hoje o Botafogo pode ser considerado o grande favorito ao título da Série B. Parabéns ao Botafogo. Ninguém esperava essa campanha, nem os alvinegros. Os alvinegros, quando a Série B começou, ficaram com medo do rebaixamento para C. Essa é que é a verdade. O Botafogo se superou. Teve alguns jogos que venceu com alguma dose de sorte, mas em outros ele se impôs, como nessa goleada sobre o Vasco por 4-0. Anderson Moreira, parabéns pelo seu trabalho. Estou dando aqui a mão à palmatória. Melhora um pouquinho mais o seu temperamento, que você certamente é um grande treinador. Você conhece futebol e tem experiência já. Realmente, fez trabalhos ruins ao longo da carreira? Fez. Mas qual treinador não fez trabalho ruim ao longo da carreira? 4-0 Botafogo. Os alvinegros estão eufóricos no Rio, no Brasil, pelo mundo, e não é para menos. Bom, vamos falar do Vasco agora. Em primeiro lugar, eu queria deixar claro uma coisa. Eu não sou daquelas pessoas que acham que quando você escolhe um gerente de futebol, ele passa a ser o responsável por tudo. Não acho isso. Eu acho que quem está acima, o presidente ou o vice-presidente, dependendo do estatuto do clube, essas pessoas são as maiores responsáveis. Porque se o Alexandre Pássaro quis contratar o Marquinhos Gabriel para o Vasco, por que o presidente disse, mas esse jogador eu não quero? O Alexandre Pássaro não contrataria. Esse jogador não tem estilo de Série B. Esse jogador não tem intensidade para jogar partidas de Série B. Estou citando o Marquinhos Gabriel, como posso citar outros depois. Nem vou perder meu tempo, porque o elenco foi tão mal montado que eu vou pegar o exemplo do Marquinhos Gabriel. O Alexandre Pássaro, se ele fez um elenco ruim e os resultados começaram a não aparecer, por que o presidente não trocou o Alexandre Pássaro durante a Série B? Chamava outro. Ah, mas e o contrato dele tem que ir até o fim do contrato? Isso é outro problema. Faça contrato de produtividade. Ele podia ter aceitado. Então é muito simples criticar Alexandre Pássaro, Fernando Diniz e jogadores e esquecer a cúpula. Por que vai esquecer a cúpula? Se o Jorge Salgado está fazendo um bom trabalho de reestruturação financeira do Vasco, isso é outra coisa. Mas o futebol é carro-chefe. O futebol ia jogar a Série B e não vai subir para a Série A. O Vasco vai jogar de novo a Série B em 2022. O jogo de hoje era o último suspiro, porque o Vasco imaginava 5 vitórias, melhor dizendo, para chegar a 62 pontos. Não vai fazer mais as 5 vitórias. Ele vai fazer 47 mais 12, eu sou péssimo de matemática, 59. Algum time subiu com 59 pontos? Que eu me lembre, não. Então, para mim, o Vasco está fora, está alijado. Tem que acontecer coisa demais e coisa que não vai acontecer. Outra coisa, vamos agora para o campo? Vamos lá.
Fernando Diniz, bom treinador, eu considero razoável, não acho bom. Fernando Diniz até hoje na carreira já teve vários clubes que deram chance, não atingiu nenhum objetivo em nenhum clube. Fluminense foi mal, Atlético Paranaense foi mal, no São Paulo tinha tudo para ser campeão brasileiro e não foi, no Santos foi mal. Tem mais algum clube? Ele já dirigiu tanto clube, não, Vasco, não atingiu o objetivo. O Vasco não vai subir. Mas a culpa começou com Marcelo Cabo e Lisca. Não é só o Fernando Diniz. O Fernando Diniz não é o técnico do Vasco desde o início da Série B. Ah, mas ele manteve esses zagueiros todos. Tem melhores? Tem melhores. O Ricardo Graça é ruim. Tá bom. Tem melhor do que ele? O Leandro Castanho é ruim. Tem melhor do que ele? Agora, escalou muito mal o time hoje. Você não pode jogar com Léo Matos, MT e Bruno Gomes. Esses três jogadores, principalmente, não podem vestir a camisa do Vasco. Eu até brinquei no Twitter que Léo Matos, MT e Bruno Gomes estão sendo avaliados pelos clubes pequenos do Rio de Janeiro para jogarem essa porcaria de Campeonato Carioca de 2022. Porque eles são jogadores de time pequeno. Ou o MT, ele pode ser no máximo jogador de base do Vasco. Não pode ser do elenco profissional, não pode sair jogando contra o Botafogo. Um jogo decisivo, não pode, escalou mal. O Léo Matos, ele fez até um iniciozinho no Vasco que a gente esperava alguma coisa, mas não joga nada, gente. A expulsão dele no primeiro tempo é irresponsável. Com cartão amarelo, ele faz a segunda falta que fez, aí o que faz o Luiz Flávio de Oliveira? Chega para ele, meu filho, me desculpe, eu vou ter que dar o segundo amarelo para você e aí você vai ser expulso. O Bruno Gomes não joga nada, gente. É só conversa fiada, é só discurso, não joga nada. A volta do Nenê foi boa. As declarações emocionadas do Nenê são sinceras. Mas ele também não resolveu o problema. Resolveu no início, agora não resolveu mais. E ele diz, quero ficar no Vasco até esse time subir para a Série A. Vamos ver se você cumpre isso, viu, Nenê? Viu o que você falou hoje? Vamos ver se no ano que vem você vai estar disputando a Série B de novo. Aguardemos. Isso eu tenho dúvidas. Não fale no calor da derrota de 4-0, tá bom, Nenê? Cano, acabou o ciclo. Ele mesmo já deve saber que não dá para ficar o ano que vem. Ele próprio deve saber. E o Diniz vai ficar ou não? Eu acho que depende muito do Alexandre Pássaro. Eles são amigos. Não acho que o Pássaro deva ficar. E acho que aí o Diniz sairá junto. Precisa de uma reformulação? Lógico que precisa. Precisa mudar elenco? Lógico que precisa. Agora, vascaíno, se o Vasco ganhar a Taça Guanabara de 2022, não fique eufórico. Não fique eufórico. Se o Vasco for campeão carioca, se o Flamengo jogar com um time sub-20 e o Vasco for campeão, que é o único jeito de alguém tirar título do Flamengo, tirando um pouquinho o Fluminense, é só botando time reserva no Campeonato Carioca. Senão o Flamengo vai ser tetracampeão. Se ganhar o Campeonato Carioca, vascaíno, festeje no dia seguinte esqueça. Campeonato Carioca em nada é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Campeonato Carioca é um campeonato falido, muito provavelmente não terá transmissão de televisão. A TV Globo já deixou o Campeonato Carioca de lado,
Pode aparecer uma TV Record de novo, aí oferece uma migalhinha para um clube aqui, para um clube ali, aí a federação fecha. Vai ser assim. Não tem mais glamour. Jornalista que insiste em campeonato carioca sabe intimamente que campeonato carioca está falido. E não sei por que eles ficam ainda defendendo. Melhor, eu sei, mas não vou dizer. Bom, vamos lá. Vasco, é isso. Agora, essas 4 últimas rodadas vai jogar pela honra. O que acontecer, aconteceu. Se chegar lá com se chegar na última rodada ainda com 0,00001% de chances de subir, tenta ganhar o último jogo e ver o que acontece. Mas tem muita gente ali no bolo, Goiás, Avaí, CRB, CSA, é muito difícil, é praticamente impossível. Outra coisa, hoje no intervalo do jogo, eu dei uma tuitada, no primeiro tempo 3-0 Botafogo, eu dei uma tuitada dizendo, no segundo tempo, torcedor do Vasco, proteste, mas não force alambrado para entrar no gramado. Porque houve risco de ter muito problema. E quase virou o Grenal de ontem. Porque agora virou moda também, em clássico, jogador que venceu o clássico provocar quem perdeu. Virou moda isso agora. Eu vou falar do Grenal já já. O Grenal de ontem, no Beira-Rio, 1-0 Inter. Já houve provocações, o Andrei do Vasco se irritou, quase deu problema. Virou moda isso agora. Eu acho que eles assistiram o Grenal ontem e disseram assim, vamos fazer o mesmo? Se a gente ganhar do Vasco, vamos fazer a mesma coisa? Pra que isso, gente? Pra que isso? A pandemia acelerou a presença de torcedor louco. Acelerou a intolerância de gente em rede social. A pandemia acelerou isso, porque a saúde mental das pessoas já não é a mesma. Piorou, mais do que a pandemia. Hoje o futebol, se já era válvula de escape, agora 3 vezes mais. Então tem que ter muito cuidado. Hoje um cara vai apitar um clássico com medo. O Luiz Flávio de Oliveira, ele deve ter rezado para todos os santos o seguinte, poxa vida, o mandante está sendo goleado, tomara que não haja nenhum problema no estádio para eu poder sair tranquilo. Não teve nenhuma influência no placar, muito ao contrário. Só aquele 4º gol do Botafogo, aquela confusão, anulou, depois deu o gol, depois anulou de novo, depois deu o gol de novo. Fora isso, não apitou muito bem o jogo. Enfim, botem a cabeça no lugar. Ah, o Vasco não tem mais jeito, vai ser não sei o quê. Um dia pode ser que melhore. Agora, precisa de diretoria competente. Não adianta um clube regido por cardeal. Regido por cardeal, o cardeal que tinha no Vasco, os cardeais, já não estão mais entre nós. Já se foram. Bom, Fluminense 1, Sport 0. Grenal já vou falar. Fluminense 1, Sport 0. Não vou fazer nenhuma crítica. Não porque ganhou um jogo com gol nos acréscimos do David Braz. Não. Fluminense merecia já estar vencendo o jogo há muito tempo. O 0-0 seria injusto. E o Fluminense conseguiu a vitória praticamente no último lance do jogo, num ótimo cruzamento do Marlon, que é um jogador que cruza muito bem. É um jogador que não vai muito ao fundo, mas ele cruza de uma maneira que atrapalha muito a ação dos zagueiros e do goleiro adversário. E aí o David Braz fez um gol chorado de cabeça porque a bola na trave do Luiz Henrique antes cismou em não entrar. Casares
melhor do jogo, jogou um tempo só. Ontem o cara, o equatoriano, estava afim de jogo. Ele tem isso, olha, ele entra no jogo assim, hoje eu vou jogar um pouquinho. Aí ele arrebenta com o jogo, porque a habilidade ele tem. Acho que o Fluminense deve se esforçar para mantê-lo em 2022. Foi uma vitória importante, o Fluminense chegou a 42 pontos e esperar que no ano que vem o presidente Mário Bittencourt, na sua parceria eterna com Paulo Angione, contrate finalmente um bom treinador para o Fluminense. Não sei se é brasileiro, se é estrangeiro, não estou aqui para indicar treinador. Acho que o Fluminense mereceria uma experiência com um técnico estrangeiro, mas o Mário Bittencourt, não gosto de técnico estrangeiro. Não gosta por quê? Torcedor do Fluminense, presidente Mário Bittencourt, está esperando que o senhor contrate um bom técnico em 2022, porque 2021 não teve bom técnico, não. Está empurrando com a barriga o Marcão, o time já não corre nenhum risco, pode ganhar uns pontinhos e pode ir para a Libertadores, que também não é nenhuma grande virtude. Hoje em dia, ir para a Libertadores do futebol brasileiro é fácil, não é muito difícil. Um time pode ter menos de 50% dos pontos conquistados e ir para a Libertadores. Um aproveitamento de 40%, 42% e ir para pré-Libertadores, por exemplo. Que mérito tem isso? Mérito nenhum. Tem mérito nenhum ir para a Libertadores. Tinha mérito quando um time chegava em quarto lugar e ia para a Libertadores. Aí sim. Vamos esperar o Fluminense 2022. É outra incógnita. Se bem que é ano de eleição, né? Aí o presidente vai ter que caprichar um pouquinho. Outra coisa. O Fluminense anunciou interesse no lateral esquerdo Bidu do Guarani. Tá? É Bidu o nome dele. Já vou dizer desde já o seguinte, se quiser contratar o meu Bidu, o meu Shih Tzu, ele não está à venda. Só o Bidu do Guarani, esse pode contratar. Que também é um jogador que não é nada demais. Mas tudo bem. Se destacou no Guarani na Série B. Para fechar, Grenal de ontem no Beira-Rio. 1-0 Internacional, um golaço do Tyson de cabeça. Marcelo de Lima Henrique apitou. Como disse um cronista gaúcho, colocou o Grenal no bolso, deu uma aula de arbitragem no Beira-Rio. E a sua equipe também trabalhou muito bem no jogo. Nem precisou de VAR em momento nenhum. E foi um Grenal muito bom tecnicamente, manchado pela palhaçada do seu Patrick, que se acha um grandíssimo jogador e não é. Aquela bobagem de pegar caixões com as cores azul e preta do Grêmio e levar para a torcida do Colorado para ficar sacaneando o Grêmio. Se fosse na arena do Grêmio, você não teria coragem de fazer isso, né, Patrick? Atitude irresponsável, desrespeitosa e muita gente defendendo a atitude dele. Não tem que provocar mesmo. Provoca com futebol. Provoca de outra forma. Um bobalhão esse Patrick, esse jogador. É isso que ele é, um bobalhão. E eu acho que o Aguirre devia chamar a atenção dele por ter feito isso. Merecidamente expulso depois do jogo, porque foi ele que provocou tudo. Parabéns, Marcelo de Lima Henrique, botou esse Patrick para fora depois do jogo encerrado. Vai ficar fora do próximo jogo do Inter por uma bobagem, uma sandice, uma idiotice. Isso é coisa de jogador de futebol que não pensa. Cara bobo, sem graça. Pô, vai na torcida, comemora a vitória, precisa sacanear os outros, a desgraça dos outros. Mas é rival, então tá bom. Faça a rivalidade de outra forma, não dessa. Desrespeitando o adversário, coisa ridícula. E aí o Grêmio não aguentou, né?
Aí partiu para pancada por causa da irresponsabilidade do seu Patrick. Aí o Cortez acabou sendo merecidamente expulso. O Thiago Santos, muito provavelmente não foi expulso também, porque ele não agrediu. Ele conseguiu ser contido pelas pessoas. Um ótimo clássico Grenal sujado no final por essa bobagem do Patrick. Olha, Palmeiras ganhou do Santos 2-0 na Vila Belmiro e o Atlético líder com o gol do Arana 1-0 no América Mineiro. O Flamengo joga amanhã em Chapecó. Estou sentindo que vai dar galo mesmo no Campeonato Brasileiro. Eu diria, vou arriscar, já pode entregar a taça para o Galo Mineiro, que será campeão 50 anos depois num Campeonato Brasileiro. Ele ganhou o primeiro em 71 e agora vai ganhar em 2021. Um abraço, gente!